Hoje eu vim aqui para um vídeo rápido para contar para vocês sobre uma das criaturas de Omega System, uma criatura que eu já usei em uma campanha. Então, eu vou falar sobre as criaturas do Limo. O que que são essas criaturas? Na verdade, as criaturas do Limo são, em essência, Limo puro. Elas são um ser vivo, no caso, eu não sei como chamar, é uma planta. Ela é uma planta que se alimenta de dejetos de material em geral, material orgânico. Acontece que no passado, há muito tempo atrás, alguns magos e pesquisadores notaram que esse serzinho, que nada mais era do que um limo verde ali, conseguia não somente se alimentar de material orgânico, como também dominá-lo. Sendo que era muito comum que fosse visto nas florestas ali mosquitos feitos cobertos desse limo ou algumas criaturinhas pequenas. Estudando esse limo, esses magos acabaram chegando na conclusão que era possível não somente controlar, como de certa forma domesticar esse limo para que ele controlasse criaturas e, acima de tudo, protegesse uma determinada área. Então foi o que eles fizeram. Os estudos avançaram bastante e, a partir de dado momento, foi vendido para alguns reis que tinham lá os seus grandes florestas, seus bosques, onde eles tinham os animais de caça para se divertirem nos finais de semana. Enquanto. Não, melhor não falar isso. Mas, tá, eu acho que ninguém pensou a mesma coisa que eu, mas se alguém assistir Game of Thrones, talvez tenha pensado. Então, esses reis começaram a utilizar desse material e, para impedir que as criaturas do Limon atacassem e se alimentassem dos seres que lá habitam, que no caso seriam os amiguinhos das criaturas do Limon, era necessário que uma pedra mágica fosse portada por essa pessoa. Essas pedras mágicas acabaram se tornando muito comuns entre os magos e tudo mais, então as criaturas do Limo foram se estabelecendo em várias florestas reais, florestas próximas a castelos e tudo mais. A criatura do Limo, ela não existe sem uma criatura parasitada. Eu acho que é esse o termo. Ou seja, ela precisa ser inserida em um animal ou mesmo em uma pessoa. Em dado momento, começou a acontecer com determinada frequência de pessoas que desconheciam as criaturas do Limo entrarem nas florestas e é refeição para essas criaturas. Então elas passaram a se alimentar e parasitar também essas pessoas que entravam nas florestas. Chegando a um ponto em que aquilo ali perdeu o controle. Alguns reis que reclamavam, por exemplo, que eu tinha um alce gigantesco aqui na minha floresta e agora ele foi parasitado. Aquele alce não sairia daquele local verde, daquele local protegido por árvores, mas ao mesmo tempo ele seria uma criatura que estaria fadada a daqui a pouco morrer, porque simplesmente ia acabar toda a energia vital dele. Então essas criaturas do Limo foram aos poucos sendo esquecidas, mas ainda existem lugares, castelos, por exemplo, que foram atacados e os reis foram derrotados e tudo mais, em que essas criaturas existem. Elas se tornaram, de certa forma, uma espécie de guardiãs dessas pequenas florestas. Então, é muito comum, próximo a florestas que antes foram algo importante, que existam essas criaturas, e os aventureiros podem acabar se dando conta tarde demais quando uma delas atacar ali o grupo. Essas criaturas, em geral, fazem somente isso, protegem o ambiente e se alimentam. Infelizmente, elas têm comida um pouco escassa, né? Visto que elas geralmente estão há muito tempo naquele lugar e muito por conta disso elas já se alimentaram da maioria dos animais. E é claro, é possível adentrar esses locais caso tenha uma dessas pedrinhas mágicas, uma pedrinha verde que impede que elas ataquem. Não que elas obedeçam, que elas se tornem pets ou algo assim. Elas só deixam de atacar. Elas identificam que aquilo lá não é comida. Por conta da magia que a pedrinha carrega. Elas possuem um arsenal bem vasto de armas, sendo que elas podem esticar seus membros como se fossem chicotes, bem que igual o Bulbasauro, sabe? Elas esticam ali braços e tal, que são braços que já não são mais os braços da criatura original, e sim braços feitos quase que completamente de madeira, e esses braços podem enredar, enlaçar ali as pessoas para ser levadas até o ninho delas, onde elas se alimentam geralmente em grupo. Caso a criatura consiga sobreviver e não morra imediatamente por um ataque, ela pode acabar se tornando uma criatura do limo. Ou seja, quanto mais resistente for o ser a ser devorado por uma criatura do limo, maior é a chance de ele conseguir simplesmente se tornar um
parasitado ali por essa criatura e fazer parte ali do grupo de criaturas do limo. Já houve relatos, por exemplo, de homens, de lobos ou mesmo de criaturas abissais ou colossais sendo parasitadas pelas criaturas do limo. Então essa é a tendência. Quanto mais perigosa for a criatura ou monstro, maior é a chance de, se for atacada por uma criatura do limo, se tornar também uma criatura. O leque de possibilidades das criaturas do limo quase infinito. Qualquer coisa que se mexa e tenha material orgânico é uma criatura do limo. Inclusive, o modo de ataque das criaturas do limo consiste basicamente em permanecer paradas em pontos, digamos que estratégico, porque elas acabam se espalhando bastante pelas florestas, e qualquer coisa que se mova é um alvo, desde que não carregue uma pedrinha mágica que impeça isso. Então é muito comum que os aventureiros estejam num canto ou só passando e daqui a pouco o pé deles é enlaçado e eles nem mesmo conseguiram ver. Então testes de percepção sempre serão bem-vindos no começo de uma floresta. E claro, tem algumas criaturas do limo que não conseguem se esconder tão bem quanto outras. Tem algumas que são colossais, tem algumas que parecem muito mais com realmente monstros e acaba que fica meio óbvio, né, de enxergar elas. Então, quanto mais distoante ali da floresta for a criatura, mais fácil o grupo de aventureiros vai conseguir ver eles, mas ao mesmo tempo mais difícil vai ser de derrotá-los. Além desse arsenal de chicotes que a criatura do limo consegue tanto chicotear literalmente quanto laçar uma pessoa, ela também consegue deixar partes do corpo dela afiadas ou pontiagudas para dar estocadas ou cortes. Essas partes podem se esticar até dado alcance, não é uma coisa infinita, né? E isso faz com que elas consigam literalmente criar lanças que vão até os inimigos. Ela também consegue, ao absorver a energia solar em seu coração, e aqui fica o ponto fraco da criatura do limo, todas elas acabam criando uma espécie de fruto, uma semente que está ali no interior, geralmente no peito dela. É essa semente que faz todo o processo de vida da criatura do limo. Quando ela abre essa semente, ela acaba expondo seu ponto fraco, mas enquanto estiver aberta, ela estará recuperando ali, se recuperando, né, regenerando, recuperando a energia que ela perdeu durante um combate. Não é incomum também que depois de tu lutar por um bom tempo com uma criatura do limo e fugir, ao voltar tu vai pegar ela tentando se recuperar ali com o peito aberto e aquele coração exposto. Basta um golpe que tire um ponto de vida no coração exposto e ela é derrotada. E claro, também dá para levar em consideração que a criatura do limo é uma árvore, ela não deixa de ser uma planta. Ela é um ser humano muito mais longe de ser um zumbi, ela é um parasita que tá ali enredando a pessoa, como se fosse uma erva daninha, como se fosse qualquer trepadeira, entre outras. Então, muito por conta disso, quando está seca, ou seja, quando já está determinado tempo já parasitando aquele corpo, ela acaba adquirindo uma fraqueza muito grande contra o fogo, que facilita que ela seja derrotada. Mas destaque que criaturas do limo recém-formadas que têm a sua madeira verdinha, suas plantas verdinhas, toda ela é verdinha, ela não vai ter essa fraqueza. E claro, não dá pra deixar de mencionar que as criaturas do limo acabam sendo criaturas que não dão espólios. Então é muito raro que um grupo de aventureiros se dedique a ir até uma mata só pra derrotar elas. Ela não tem nada que ela vá oferecer. Mas também não é muito incomum que isso aconteça, visto que, lembra quando eu falei lá no começo? Elas geralmente estão perto de lugares que tem algo importante. Um antigo castelo, uma antiga fortaleza, ou algo que algum rei em algum momento quis proteger. Então, por conta disso, elas acabam sim sendo um perigo. E vale destacar que as criaturas do limo, elas têm um tempo de vida, porque elas vão parasitar o ser que elas estão ali parasitando. Eu preciso encontrar o termo certo para isso. E essa vítima da criatura do limo, em algum momento vai ficar completamente sem forças. Por um tempo, sim, a criatura do limo vai fazer com que aquela pessoa viva e tal, mas depois de ela sugar tudo que aquele ser tem, ela mesma vai alimentando aquele ser para ela poder continuar vivendo. Mas suspeito que de 5 a 10 anos ela vai acabar secando de vez e acaba se tornando parte da natureza. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu na mesa que eu fiz com as criaturas do limo. Um dos jogadores estava caminhando e ele pisou em algo que se quebrou. Era uma madeira seca no formato de uma pessoa. Isso era uma criatura do limo que acabou morrendo. E elas acabam se renovando, né? Estão sempre se renovando. Não é que ela morreu, a pessoa parasitada morreu, a vítima se foi.
mas a criatura do limo acabou se espalhando e provavelmente foi para outro lugar. Outra coisa importante é que os locais onde as criaturas do limo estão, geralmente por conter não somente vários e vários desses corpos que foram abandonados ao longo dos anos, visto que a criatura do limo é um ser muito antigo em termos de magia, faz tempo que o processo de criação de uma criatura do limo foi abandonado, a ponto de que é muito difícil, quase impossível encontrar alguém que saiba fazer todo o processo para gerar a criatura do limo a partir da criaturinha do limo original. Então é raro tu encontrar um mago, por exemplo, que saiba fazer as pedrinhas também para se defender dessas criaturas. E muito por conta disso, de ser uma criatura antiga e tudo mais, e estar habitando os locais em que estão há muito tempo, é comum que o local esteja tomado de magia. E é uma magia pura, uma magia da natureza, visto que ela é uma criatura da natureza, assim como qualquer outro animal. Então é isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da criatura do limo. Comenta aí embaixo qual ocasião que tu acha que seria legal colocar uma criatura do limo numa sessão. Talvez uma que ficou sozinha numa floresta sendo desmatada. Talvez um grupo de lenhadores acabou contratando aí os aventureiros pra poder ir até a floresta pra derrotar essas criaturas. Ou talvez um grupo de aventureiros precisa resgatar alguém que tá numa floresta que foi capturado por uma criatura do limo. Diz aí, qual seria a tua sessão, a tua campanha usando essas criaturas? Forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e fui.